Hoje nós vamos falar sobre o filme Tar. Esse filme me causou um grande impacto que eu espero poder compartilhar aqui com vocês hoje nessa análise, falando sobre o processo criativo por trás da construção desse filme, como a Cate Blanchett se preparou, como o diretor Todd Field construiu essa obra como um todo e quais são esses temas extremamente polêmicos e interessantes que estão rodeados por uma personagem extremamente complexa. Personagem essa que a própria Cate Blanchett disse ser o maior desafio da sua carreira até aqui. Quando a gente vai falar sobre Tar, a gente poderia começar falando sobre a narrativa, mas esse é um filme completamente conduzido pela sua protagonista e também por uma decisão bem interessante de narrativa que a gente vai comentar aqui, que é como essa personagem vai sendo desvendada diante dos nossos olhos. Nós acompanhamos a história da Lydia Tar, que é considerada como uma das maiores compositoras e registas do mundo ficcional que o filme retrata. Logo no começo do filme, existe uma cena longa em que ela está fazendo uma entrevista para um jornal importante, onde nós entendemos tudo que essa personagem já conquistou. Ela tem uma carreira invejável, ela navegou por diferentes campos da música, ela fez coisas que as pessoas não esperavam, ela conquistou espaços que antes não poderiam ser conquistados como ela fez, e ela abre portas também para as próximas gerações. Então, é uma artista com uma carreira perfeita praticamente. Falta apenas o último ato. Qual é o grande lance da Lydia Tar dentro da obra como um todo? Dentro de cada uma das suas relações, dentro de cada uma das transações que ela faz em cada cena, ela apresenta uma diferente faceta da persona que construiu. É como se nós estivéssemos sendo apresentados a uma persona que foi construída por uma pessoa, só que a gente lentamente vai chegando na pessoa. Demora até a gente entender como ela se relaciona com as pessoas mais importantes para ela, como ela se relaciona com o seu próprio processo criativo, com a música e, claro, como ela arquiteta todo o mundo à sua volta. Todo o poder que ela conquistou está sobre o seu próprio domínio, sobre o seu próprio comando. Ela decide desde como ela será fotografada, quais roupas ela vai usar, como ela mesma se comunica. De novo, a metáfora do que ela faz como artista. Ela controla o tempo e é exatamente isso que ela tenta fazer no mundo à sua volta, que realmente parece ser um mundinho dominado por ela, onde todas as outras pessoas cumprem um determinado papel. Nós não temos uma narrativa mais convencional, onde nós temos a apresentação de um conflito e que será desenvolvido ao longo da trama. Não, aqui nós realmente acompanhamos essa personagem. Nós acompanhamos 3 semanas da vida dela e isso acontece por diferentes motivos. E aí, antes da gente aprofundar no porquê essa personagem é tão complexa, porque ela foi o grande desafio na carreira da Cate Blanchett, vamos falar agora sobre a narrativa em si, sobre a proposta do diretor. Esse não é um filme sobre a apresentação final, mas sim um filme sobre o processo. Sobre 2 processos, na realidade. Sobre o processo criativo da artista e de como ela conduz a sua orquestra, como ela cria algo, e também sobre o processo por trás do gerenciamento do poder que ela alcançou. Como funcionam as estruturas por trás do mundo que ela vive. Então, todo esse filme ele foi construído para transmitir a sensação de que nós somos a mosca na parede desse mundo extremamente exclusivo. Nós temos, em diferentes momentos da obra, a sensação de que não deveríamos estar lá, de que não deveríamos estar acompanhando aqueles acontecimentos. Então, existe um certo distanciamento entre público e protagonista, mesmo sendo a Cate Blanchett. Exatamente porque na ordem em que essa história vai sendo apresentada, nós temos a sensação de que estamos acompanhando alguém que tem uma armadura mesmo construída. E a gente consegue perceber o quanto esse mundo é construído quando a gente observa diferentes partes da construção do filme. A gente pode observar, por exemplo, toda a direção de arte. Existe sim uma elegância, mas acompanhada de uma extrema frieza. Todas as cores no filme trazem essa frieza. Ela quer de fato ser percebida como alguém que se diferencia. E essa frieza, ela está em cada detalhe da obra, onde tudo é calculado pela protagonista, onde tudo foi construído pela protagonista. Então, a mesma coisa acontece quando a gente pensa na direção de fotografia, em como cada uma das cenas é iluminada, em como cada quadro é construído. O que a gente tem na construção narrativa desse filme
que é colocada tanto no que nós vemos como no que nós ouvimos, é a desconstrução desse mundo que ela criou. Nós temos a apresentação a esse mundo todo, essa frieza e elegância também do que a Lydia Tarr construiu, mas pouco a pouco isso vai entrando em desequilíbrio, principalmente quando a Lydia é confrontada com a consequência de uma ação que ela teve no passado. Nós não temos acesso total às ações, às informações. O que nós temos são recortes, e isso acontece por uma escolha muito consciente do diretor e roteirista. O filme é escrito e dirigido pelo Todd Field, que você pode lembrar pelo filme De Olhos Bem Fechados. Ele também é ator e teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Stanley Kubrick. E como eu já imaginava, essa foi uma experiência extremamente formativa para o diretor. Isso porque, durante a produção de Olhos Bem Fechados, ele pôde conversar com Stanley Kubrick, que lhe deu diversos conselhos sobre como dirigir um filme, sobre como lidar com essa carreira, ou seja, um dos grandes mentores do Todd Field foi Stanley Kubrick. O último filme que o Todd Field fez foi há 16 anos atrás, e segundo a própria Cate Blanchett, não é porque ele é preguiçoso, mas sim extremamente detalhista, e é algo que a gente consegue sentir ao assistir Tar. A oportunidade de escrever esse projeto surgiu quando o estúdio o procurou, dizendo que gostaria de contar uma história dentro desse universo com um maestro como protagonista. O grande lance é que o Todd Field já pensava na personagem Lydia Tarr há muitos anos. Ele sentiu que aquela era a oportunidade perfeita para desenvolver o seu projeto. Os executivos queriam mais informações, mas o Todd Field pediu total confiança, e isso acabou lhe sendo concedido, o que é extremamente raro. Em entrevistas ele gosta inclusive de falar sobre uma matéria da Variety que dizia que é mais fácil você entrar na NBA do que ser um roteirista pago em Hollywood. Olha só que loucura. Então ali foi a oportunidade de ouro. O diretor disse que a personagem não precisaria pertencer a esse mundo. Na verdade, ela poderia ser uma CEO de uma empresa de tecnologia ou então de uma grande corporação midiática. O que ele queria de fato era criar um estudo de personagem de uma pessoa que sai do absoluto zero e conquista o topo da sua profissão, tendo que lidar com a sua natureza em contato com o poder absoluto construído por trás de uma sociedade como a nossa. Ele faz para o público um convite para que a gente possa tomar decisões. Mas antes que a gente fale do convite em si, é importante dizer como é essa condução. Além disso tudo que eu falei aqui, em um filme sobre música, se espera de fato que a música seja extremamente importante. Aqui nós estamos falando sobre uma personagem que conduz a música. E qual é a principal forma de demonstrar poder quando a gente está falando de uma música? Principalmente para todos nós que não entendemos nada de instrumentos, quando nós percebemos o poder? No silêncio. Porque é quando a música para. E é justamente isso que o diretor nos apresenta ao longo de toda a obra. Existem vários momentos de silêncio, existem vários momentos que são impactantes, é verdade, mas eles só acontecem graças a esse ritmo super específico que a gente encontra no filme Tar. O próprio elenco disse que ao ler o roteiro já era possível sentir esse ritmo. A música não acontece apenas no impacto da trilha sonora, não acontece também na nossa percepção de design de som, quando a sensibilidade do ouvido da protagonista é apresentada para nós, o público, quando ela se incomoda com algum tipo de som. Na verdade, a música acontece até mesmo na fala, como ela fala, como ela se porta, todas essas diferentes facetas, e os silêncios da Lydia Tarr são importantíssimos. Isso me pareceu como um convite à reflexão do que é o mundo dessa personagem em si. Quando nós estamos em um momento de silêncio, são todos extremamente bem calculados dentro da montagem e dentro do design de som desse filme. E além disso tudo, ele já escreveu a personagem pensando na Cate Blanchett, que também é outra coisa que não se recomenda, porque ela poderia ter dito não. Só que não foi o caso. A Cate Blanchett é indiscutivelmente uma das melhores atrizes de todos os tempos. E antes de assistir Tar, eu decidi fazer uma outra pesquisa que era como a Cate Blanchett se prepara para um papel, qual é o processo criativo da Cate Blanchett. E um exercício muito interessante foi assistir ao filme Blue Jasmine, 2 dias antes de assistir Tar. E ali você consegue encontrar a única coisa que se repete em todos os seus filmes. A Cate Blanchett desaparece completamente
para dar vida aos personagens. E afinal de contas, como ela faz isso acontecer? Ela gosta de ter uma preparação extremamente bem executada. Ela faz pesquisas muito profundas do universo dos seus personagens. Ela se preparou completamente para executar o seu trabalho, só que ela não gosta de ficar com um personagem pronto e fixo, ou seja, presa em si mesma, completamente fechada em si. O que ela faz é chegar extremamente preparada e estar aberta para ser surpreendida no jogo com os outros atores e também, é claro, com o diretor. Ela gosta de estar viva e viver o presente diante de cada cena. Isso dá a ela a possibilidade de enriquecer o seu processo através do que acontece. No caso de Tar, ela se preparou ao longo de 9 meses, onde ela precisou voltar a fazer aulas de piano e de alemão. Isso porque o filme Tar é um filme com uma estratégia diegética na construção da sua música. Ou seja, quando a gente está assistindo ao filme, tudo que nós vemos sendo tocado, de fato estava sendo tocado e foi gravado ao vivo. Então, quando a Cate Blanchett aparece tocando, ela de fato está tocando a música. Além disso, é possível ver que o trabalho físico não foi nada fácil, porque ao conduzir a orquestra, a gente tem um trabalho físico extremamente competente, que ela se preparou muito para realizar. A função de controlar o tempo. Eles não podem começar sem ela. E essa, é claro, também é uma metáfora para como a personagem vê o mundo à sua volta. Só que o próprio diretor disse que o grande diferencial da Cate Blanchett não é toda a sua preparação e a sua abertura diante do filme, mas sim a sua visão para a escolha dos projetos. A Cate não analisa o personagem primeiro. Na verdade, essa é a última coisa que ela se preocupa. E ela se interessa principalmente em como aquela história será apresentada, ou seja, como a narrativa será construída e, é claro, executada pelo diretor. Quando ela vai escolher um projeto, ela quer saber se o artista é interessante. Ela acredita muito que a importância está na visão por trás da obra. Então, é uma artista que se preocupa com o todo e não só com a sua parte do processo. Como eu disse para vocês, é sim uma experiência bastante impactante pela protagonista, por essa condução rítmica extremamente bem calculada pelo diretor, e isso tudo serviu para potencializar ainda mais como os temas são tratados dentro dessa obra. O que é importante dizer antes de levantar os temas é que esse filme não traz respostas, mas ele traz principalmente perguntas. Até mesmo as questões levantadas para a protagonista não são levantadas com tanta clareza. Existe ali recortes. Quando a gente vai ter algum tipo de conclusão, o diretor tira a gente, como se ele estivesse dizendo: você precisa trazer as respostas dentro das suas reflexões. Mas a principal reflexão que eu tive com essa obra, e trazendo também para um lado pessoal, é que pensei bastante sobre o poder da arte em si. Ela tem um poder que é praticamente um poder mágico. Através de uma música, a gente consegue ser transportado para outro lugar. E esse outro lugar, ele mexe com a gente. Quem aqui já não teve a sua vida transformada por uma música, um momento, uma sensação? A gente realmente é impactado, a gente vai para um outro reino, a gente vai para um outro campo-espaço, algo que a gente não consegue explicar com a palavra, a gente não consegue explicar com o intelecto, é algo que a gente consegue sentir quando tudo se conecta e transporta a gente para um outro espaço. Esse é o poder da arte como um todo. E qual é o poder do artista? Qual é a função do artista nessa história toda? Eu já refleti sobre isso muitas vezes na minha vida, porque quem acompanha aqui o canal sabe, eu vim da atuação, é a minha formação, então sou um grande admirador dos atores e já refleti muito sobre essa questão. Hoje eu vejo o artista como a ponte, é aquele que precisa desaparecer dentro do seu próprio ofício para que a arte de fato aconteça. E é algo que a gente consegue ver no filme, né? Aquele processo criativo onde a artista precisa desaparecer, ela precisa criar todo um ritual para que a música apareça. É um processo árduo, é um processo lento. O artista precisa se conectar com esse outro reino para conseguir transmitir e criar algo. E quando a gente olha historicamente, o 99% dos artistas são marginalizados. Só que existe o 1% ali também, que são colocados numa espécie de pedestal, que são completamente responsabilizados por essa transformação que a arte cria. A gente coloca as pessoas em um espaço como se elas fossem semideuses. Isso não só no mundo da arte. A gente pode olhar para qualquer campo, para qualquer área e a gente vai perceber que a gente coloca poucas pessoas em posições de superioridade, posições de extremo e profundo poder.
E aí o grande lance é, não é todo mundo que está em uma posição de poder que ultrapassa os limites. Não é isso que eu estou falando, mas as estruturas que são construídas permitem àqueles que desejam passar dos limites de fato passarem. Quantas vezes a gente já não viu uma pessoa que estava em uma situação de poder ultrapassando todos os limites pela simples percepção de que não poderia ser punido. É como na mitologia, onde os deuses desciam para a terra e faziam o que bem entendiam aqui, sem se preocupar, uma sensação de ser intocável, algo que nós encontramos com a protagonista desse filme. E aí o que transforma a personagem em alguém tão complexa assim? Como eu disse para vocês, o filme ele vai lentamente mostrando diferentes camadas dessa personagem, mostrando como ela se relaciona com o mundo, e a gente entende que ela é uma construção, ela é uma construção de si mesma, ela construiu Lydia Tari como é percebida pelo mundo à sua volta. E aí a relação dela com o poder, que de fato vai corrompendo toda essa construção e colocando ela ali em uma situação limite. Só que a complexidade da personagem, ainda que ela seja maquiavélica, estratégica, é que essa personagem é extremamente humana. São demonstradas tantas facetas dessa personagem que o objetivo claro ali sobre ela é: perceba a humanidade dessa personagem, perceba que a natureza de como ela usufrui do seu poder é uma natureza que também está em nós, também está no público. É uma personagem trágica. E assim como Aristóteles dizia, a tragédia dos personagens pode ser uma fonte de grande aprendizado para todos nós. Através da tragédia dessa personagem, a gente aprende sobre a nossa própria natureza. E talvez por isso seja tão desconfortável acompanhar essa trajetória toda, porque você pode sim apontar um dedo e julgar uma ação da personagem, só que no fim das contas você não pode ignorar o fato que ela é humana e que você também tem essas características. Nós não podemos pensar que somos completamente imunes a todos os artifícios e sedução por trás do poder. Nós precisamos pensar que, por não sermos imunes, precisamos ter atenção redobrada e observar muito bem como nos comportamos e como nos vemos ao redor dos outros. Então, quando a Cate Blanchett se interessou por esse papel, o que chamou a atenção da artista falando sobre a personagem é o quão humana ela é e o quanto ela revela coisas que nós não queremos aceitar em nós mesmos. E isso é muito interessante, principalmente dentro de um filme que faz o convite para que a gente tome as nossas próprias decisões. Se você consegue separar o artista da obra, você pode me contar aqui nos comentários. De fato, é uma questão que muda de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua opinião. Agora, as estruturas que colocam os artistas nesse espaço são de responsabilidade de todos nós, são construídas historicamente ao redor de todos nós. Quantas pessoas não perseguem determinada posição porque querem o poder que aquela posição lhes dará? Então Tar é um filme que te convida para essa reflexão, que te coloca lado a lado daquela protagonista em seu mundo artificialmente construído, mas também te leva para outros andares da psique dessa personagem, o que nos faz refletir sobre a nossa própria psique, sobre a nossa própria forma de lidar com situações e relações que envolvem o poder e o quanto a gente pode aprender com a trajetória trágica dessa própria personagem. Um filmão executado com maestria total que me fez refletir muito e que eu quero saber o que vocês pensaram sobre ele também aqui nos comentários. A gente se encontra no próximo vídeo.